Essa live, ela tá num formato diferente, é o primeiro formato, na verdade, né? Essa primeira live desse formato, que a gente chamou de Pergunte ao João. Então, essa live é para perguntas mesmo, assim, então não tem um tema definido, vocês que vão criar o tema dessa live, e vocês também podem entrar ao vivo comigo. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa relacionada a portfólio, a arquitetura no sentido de projeto, né, produção de projeto, processo criativo, concepção, alguma dúvida sobre o projeto raso, projeto potente, enfim, algo nesse sentido, você pode entrar ao vivo comigo e a gente pode trocar uma ideia e eu posso responder a sua pergunta. Bom, gente, então é isso que eu expliquei para vocês. Para quem não me conhece, se tiver alguém vendo essa live gravada ou se você está aqui e não me conhece ainda, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista e eu tenho aqui esse perfil onde a gente fala sobre qualidade de projeto, esse é o nosso objetivo. Então, como se cria projetos potentes, né? A gente vai utilizar bastante esses termos aqui, projetos rasos e projetos potentes, com o intuito de alguma forma, conseguir sair desses estereótipos que a gente está vendo hoje na arquitetura, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui, falar sobre qualidade de arquitetura. E vamos lá para a nossa live. Eu vou fazer o seguinte, como eu abri uma caixinha e algumas pessoas mandaram perguntas, então eu vou começar com essas perguntas para que vocês vão pensando aí nessas perguntas. Beleza, gente? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte. João, eu gostaria de saber como que eu faço para participar de concursos e quais são as habilidades que você acha que é mais importante para desenvolvê-las, para conseguir uma boa colocação. Essa é uma pergunta bem interessante e foi até ontem uma das nossas mentoradas, uma das nossas alunas, ela fez essa pergunta também. Bom, gente, para participar de concurso não tem muita regra, na verdade, né? Porque basta você acompanhar e você se candidatar. Na verdade, tem alguns requisitos, né? Alguns concursos específicos do tipo... Alguns vão dizer que você tem que ter uma certa idade, então alguns vão estabelecer, recentemente eu vi um que era só até arquitetos que tinham 30 anos, né? Outros não vão colocar esse tipo de limite de idade. Outros vão limitar porque é só para estudante, então tem que ficar um pouquinho atento às regras do jogo, né? Isso é importante. E é a única coisa assim, que você tem que se atentar para entrar. O resto, né, se você estiver dentro, basta se inscrever. Bom, se inscrevendo, você vai participar. João, como que eu vou achar esses concursos? Aonde eu acho? Como que é? Enfim, essas coisas. Bom, eu sempre falo que o site do ArcDaily é uma das melhores fontes porque lá tem uma abinha concursos. E a maioria dos concursos que são relevantes, eles vão estar nessa aba concursos. Mas aqui no próprio perfil, sempre que eu acho que eu vejo um concurso ou outro, eu posto nos stories também, então fica atento que lá vão ter sempre concursos aparecendo por ali, tá? Que mais que era a pergunta? E quais as habilidades, né, que eu acho que são importantes para desenvolver? Eu acho que tem uma muito importante que as pessoas, eu vou falar assim, porque tem várias que são óbvias, né? Mas eu acho que uma que a galera não se atenta muito é a questão da representação gráfica, gente. Por quê? A representação gráfica ela é fundamental no quesito de que você, quando você está produzindo um projeto, né, para essa banca, imagina que vai ter uma banca. E essa banca ela vai ali receber uma enxurrada de projetos. Então, de alguma forma, é muito importante que você chame a atenção, capte a atenção deles, né? Por exemplo, da Design Class que eu participei, foram mais de 904 projetos inscritos, né, do mundo. Então imagina isso, chega ali, sei lá, nem num terço disso, né? A pessoa já está cansada de tanto. Claro, é uma equipe grande, né, de avaliação e tal, mas ainda assim, são muitos projetos. Se você não chamar, captar a atenção deles de alguma forma, né, para a qualidade do seu projeto, aí depois a gente vem para esse próximo ponto, né, que é a qualidade, claro, não adianta chamar a atenção e o projeto ser ruim, né, claro. Mas se você tem um bom projeto, você precisa chamar a atenção, que é o que eu sempre falo também, o projeto potente ele precisa de uma representação gráfica à altura, entende? Então isso eu acho que é muito fundamental e às vezes as pessoas não pensam muito por esse lado, tá? E claro, outro ponto fundamental é a qualidade do projeto, né, do processo de concepção, documentar isso, eu acho que isso é super importante também, não só colocar render, né, eu acho que documentar esse processo, a forma que você vai contar storytelling, né, essa história que você vai contar nesse concurso também é super importante, tá? Galera, lembrando que o foco dessa live é responder as perguntas de vocês, tá?
Então, eu tô aqui respondendo algumas, mas eu vou dar prioridade para as perguntas que vocês mandarem aqui. Então, pode ser qualquer tipo de pergunta sobre projeto. Se você tem dúvida do que é um projeto potente, o que é um projeto raso, concepção, criatividade, portfólio, você é estudante, vai fazer o TCC, sei lá, qualquer dúvida que você tenha, que você gostaria de me perguntar, manda aqui. Se você quiser entrar ao vivo aqui comigo também, a gente pode trocar uma ideia e eu posso responder a sua dúvida, tá? Então, só para lembrá-los disso. Beleza? Agora vamos lá para a próxima pergunta, enquanto vocês vão pensando aí, tá? A próxima pergunta é assim, ó. João, eu estou no quinto semestre de arquitetura e estou com medo. Não estou conseguindo fazer projetos de qualidade e sinto que os meus professores de projeto, eles não me dão apoio suficiente e não trazem ferramentas suficientes para que eu consiga desenvolver o meu processo criativo, o meu processo de concepção. Aí ela pede, né, o que eu devo fazer? Gente, esse é um ponto, assim, que foi muito da minha história também, da minha formação, da faculdade, né? Eu já contei essa história para vocês, né? Não sei se alguém aqui já não viu essa história ainda, mas foi muito essa minha formação. Eu entendi desde muito cedo que existiam professores que eram excelentes teóricos. Isso é ruim? Não, a gente precisa dos teóricos, né? Claro, isso é necessário. Mas por muito tempo me causou essa angústia de tentar extrair de alguma forma como que se cria um bom projeto, como que se domina o processo de concepção, como que faz isso na prática, sabe? Isso me angustiava muito, porque eu tentava recorrer aos meus professores. E claro, não generalizando, porque tive excelentes professores, tá? Inclusive, que era muito bom, que tinha um escritório, mas é justamente esse o ponto. Ele era bom com o processo de concepção porque ele tinha um escritório, porque ele participava de concurso, porque ele colocava a mão na massa. Então, é aquela história de você ensinar uma pessoa a cantar ou dançar sem nunca ter feito isso. Você pode saber tudo sobre música, sobre técnica vocal ou técnica de dança, mas você nunca dançou, você nunca cantou, então é muito diferente a parte teórica da prática. Quando você tem essas duas, né, aí você tem coesão da coisa. E eu também sentia muito isso. Então, lamento que você esteja passando por isso. E não estou falando mal aqui da faculdade, não é esse o intuito aqui, mas realmente eu passei por isso e eu acredito que muitas pessoas passem por isso até hoje, né? Já contei essa história e lembro muito, isso marcou muito a minha trajetória, que tinha um professor que eu admirava muito, porque ele era muito inteligente, assim, falava muito bem, sabia tudo que você perguntava, ele respondia, né? E muito bem até, só que em um dado momento eu vi os projetos dele. E não eram rasos, eram caricatos. Né? Foi ali que eu entendi que existia uma diferença muito grande entre professores que eram teóricos e práticos, né? que dominavam realmente o processo de concepção. Bom, o que eu fiz quando eu comecei a entender isso? Eu entendi isso muito cedo, né? Eu acho que a minha sorte foi essa, na faculdade. Então eu fui atrás de buscar esse conhecimento. Né? Então eu participei, eu já contei para vocês, eu tenho que até atualizar isso, porque eu sempre falo que eu participei de 12 concursos, né? Agora recentemente eu participei de mais 2, então a gente está aí na casa dos 15 por aí. Então foi muito assim de tentar entender o processo de concepção na prática, então eu fui recorrer aos concursos e na raça, né? Esse foi um ponto muito importante para mim, e aliar e de alguma forma tentar entender o processo de concepção não, na prática, mas juntando tudo que eu tinha de conhecimento teórico, né? Porque é isso que eu estou falando, eu acho que fica muito confuso quando você tem muita teoria, mas não sabe aplicar aquilo, não tem aplicabilidade, né, na prática do processo de concepção. Como que se faz isso, né? Bom, então eu aqui, né, para tentar te ajudar de alguma forma, o que você deve fazer? A gente tem vários caminhos para isso. O primeiro é esse de você fazer o que eu fiz. Então, você vai correr atrás sozinha, né? Participar de concurso, adquirir, claro, muito conhecimento teórico, mas sobretudo prático, né? De tentar dominar o seu processo criativo. Como que se faz isso? Praticando, tá? Ou a gente tem um caminho mais curto, né? Claro, que é o método Projeto Potente, que foi justamente o que eu desenvolvi, gente.
Chegou um dado momento que, depois de tudo que eu estudei, que eu participei, eu desenvolvi esse método, né? E eu comecei a ter resultados com ele. E eu tirei 10 no meu... Assim, contando essa história bem resumidamente, eu tirei 10 no meu TCC, depois eu fui finalista do prêmio Félix Candela, antes disso eu fui da Design Class, e agora a gente entrou para o Guia IAB, da Agenda 2030, né? Para quem não sabe, se eu não me engano, essa premiação ela acontece de 2 em 2 anos, e eles escolhem os 50 projetos, porque são a partir dos ODS, né? Então são ali 17 ODS e são 3 projetos por ODS, né? Que são os Objetivos Sustentáveis da ONU, sustentável da ONU. E então vai escolher um projeto para cada categoria dessa. E a Escola Guarani Mibi entrou para a Agenda 2030, estou muito feliz com isso. Então eu descobri o método, né, e a gente tem isso empacotado, né, em forma de conhecimento. Então esse é um caminho também que você pode seguir e vai economizar aí anos da sua vida. Ou você faz o que eu fiz, que é realmente buscar esse conhecimento fora da faculdade, tá? Porque eu não vejo outra forma, né? Não adianta você buscar uma coisa que um professor não tenha. E perceba, tem um outro ponto que eu acho importante. Hoje, né, se fala muito do mercado saturado, e realmente eu acredito que esteja, e não é só na arquitetura, tá, gente? Isso aí está em todas as áreas, até na medicina, né, que era uma coisa... Antes você falava, fulano é médico, ou é advogado. Você falava, caramba, fulano é médico. Hoje não, é tipo, é mais um médico aí no mercado, né? Não tá assim mais, por quê? Porque tem muito acesso. Por um lado é bom, né? Esse acesso foi difundido, aumentou bastante. Por outro lado é ruim, porque tem muitas faculdades que não têm ali muita qualidade, né? Então, e aí a gente pode pensar também, indo na raiz do problema, que existem profissionais que não, arquitetos, né? Que não conseguem, que estão fazendo projetos rasos, como é o caso do professor que eu acabei de citar. Eles estão fazendo projetos rasos, não conseguem se dar muito bem com o escritório, com a arquitetura e vai dar aula. Então esses professores que têm essa produção rasa de projeto, de concepção de projeto, vão dar aula para esses alunos de projeto. Então, como que você vai extrair, né, de certa forma, um conhecimento coeso na parte de concepção desse professor que não consegue criar um projeto potente, entende? Então, é complexo isso e vai virando uma bola de neve. Novamente, não estou generalizando, existem professores maravilhosos, tive contato com professores maravilhosos, inclusive, né, na minha formação, devo muito a eles, não estou falando que não são fundamentais, são, né, mas existem sim, e a gente não pode fingir que não existe, né, uma grande maioria de professores que não dominam o processo de concepção, mas são bons teóricos, tá? E aí, para o processo de concepção, para a parte prática, realmente isso dificulta bastante, que é o que eu disse. É a mesma coisa de ensinar uma pessoa a cantar sem nunca ter cantado, né? Só saber a parte teórica, tá? Então realmente isso dificulta. Então, o Matheus está falando fato, o Rafael está falando boa tarde, João. Ainda não sou arquiteto, mas serei. Gostaria de saber como você vê o trabalho do arquiteto urbanista no combate aos desastres ambientais. Cara, é uma excelente pergunta, né, Rafael? Inclusive a gente está passando por um momento, né, que está muito em voga isso. Já criei alguns conteúdos sobre essa temática também e acho que ela é fundamental. Inclusive um post que eu criei, eu até levantei essa questão, né, porque quando você vê que os arquitetos estão sendo entrevistados, né, primeiro que tem várias questões por aí, né? Primeiro que agora os arquitetos estão tendo uma certa visibilidade nesse sentido do que fazer e tal, o que já é uma problemática, né? Se pensa pós-catástrofe, né? Antes não tem um planejamento. Mas não indo por esse caminho, estão se falando muito em estratégias para mitigar isso, né? Então, jardins de chuva, cidades esponja, entre outras coisas que se falam hoje em dia. Acho que são estratégias fundamentais e de um impacto muito positivo. Só que, por outro lado, né, com a nossa abordagem, com o Projeto Potente, eu creio que a gente, enquanto arquiteto urbanista, a gente consiga pegar essa cidade esponja e reduzir isso numa escala menor e pensar no projeto esponja, né, no Projeto Potente, que é o que a gente se propõe aqui. Então, o Projeto Potente, ele é isso.
ele é um projeto que vai atender todas as escalas. E, portanto, quando a gente tem uma visão sistêmica do projeto, a gente vai entender que também a sustentabilidade ela vai participar disso. Então, a gente vai buscar estratégias para que o terreno ele drene essas águas, para que essas águas pluviais elas consigam seguir o seu caminho natural, né, chegar nos lençóis freáticos. Então, percebe que se todos os arquitetos tivessem essa visão, a gente teria cidades que de alguma forma, não era nesse sentido, mas que de alguma forma lidaria com esse tema de uma forma mais assertiva do que ficar pensando numa solução mágica que essa solução, essa cidade esponja, ou isso aqui, ou aquilo outro, vai resolver aquilo, né? Em uma escala menor, eu acho, e que está no nosso alcance, no nosso alcance, né, gente? Mas que de alguma forma isso está mais próximo do que a gente consegue fazer na prática, né? E de alguma forma não pensar numa escala tão alta, né? Porque, claro, essas questões elas vão participar muito do poder público, né? De medidas, de estratégias, e no Brasil a gente sabe que a gente tem muita dificuldade com isso, né? Entra um governo, começa uma estratégia, aí muda, e aquele já não quer essa estratégia porque faz parte daquele governo, e aí a gente precisa trocar, e aí abandona-se esse projeto porque ele é do fulano, e agora não pode ser, tem que ser do ciclano. Então, eu trago essa provocação para que a gente pense no projeto esponja, né? Ou seja, cada projeto da sua carreira, se você faz 20, 30, 100 projetos, né, você está criando projetos esponjas, né, que vão estar contribuindo. João, isso é a solução para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Não, não é. Porque a gente precisa de ações mais assertivas ali e até de esfera do poder público, né? De grandes escalas e um projeto mais robusto, inclusive, né? Que ali existem outras problemáticas. Mas, né, eu estou falando de um trabalho de formiguinha e que eu acho que é importante e que a gente não está se atentando a isso, né? Alguns arquitetos, na verdade, não estão pensando no projeto de uma forma sistêmica, estão achando que projeto é construção, tá? Projeto é simplesmente entregar uma fachada, entregar uma construção para um cliente que deseja morar ali dentro e ele não entendeu ainda que um projeto ele é sistêmico. Um projeto ele vai afetar a vida dos usuários, ele vai afetar o entorno e todas as outras escalas, né? Inclusive planeta, né? Então, eu sempre falo que um projeto raso ele é um ponto de câncer. É como se fosse um nódulo, sabe? No sistema. Agora, quando a gente pensa num projeto potente, é um ponto de cura, né? É como se fosse uma agulhinha de acupuntura. Um ponto de cura mesmo, que se propõe a ajudar as outras escalas, né? A respeitar, não é nem ajudar, porque sempre vai gerar um impacto, mas propor que esse impacto seja mais positivo do que negativo, né? E eu acho que quando a gente se propõe a isso, o projeto ele ganha mais corpo, sabe? Que mais? Rafa, obrigado. Imagina, Rafa. O Ítalo está perguntando. Estrutura de madeira, né? Eu acho que você quis dizer. Estrutura de madeira da Bernardes Arquitetura. O que você acha? O Ítalo, eu não... Assim, de cabeça, eu conheço o estúdio, mas de cabeça eu não sei, eu não vou lembrar dos projetos da Bernardes Arquitetura. Mas, cara, então fica até difícil de eu te dar um feedback, te dar uma resposta sobre isso. Mas eu gosto muito de estrutura de madeira, tá? Madeira engenheirada, eu acho que ela tem uma aplicabilidade muito legal. Claro, vai depender muito do contexto, vai depender das condicionantes pré-existentes que estão ali, né? Se aquele é o material mais adequado para aquela situação específica. Mas eu gosto do trabalho deles, eu acho que, assim, para não te deixar sem resposta, eu gosto do trabalho, mas não sei especificamente em que contexto essa madeira está sendo utilizada, né? Eu acho muito importante a gente pensar isso, né? Porque geralmente quando se fala em madeira, se pensa que aquele projeto vai ser sustentável, né? Sempre tem esses estereótipos, né? E a madeira, de alguma forma, ela vai entrar aí. Só que a gente tem que pensar que a sustentabilidade ela tem 3 pilares, né? Não sei se vou lembrar de todos agora, mas é o social, o econômico e o sustentável. O econômico, o social e o da sustentabilidade, né? Que eu acho que se refere a ele nesse sentido. Mas justamente para que a gente pense que, quando a gente está pensando nesses 3 pilares, né, que
que eles vão colocar pra gente, que se essa madeira tá vindo de uma ponta do país à outra, ela já não vai estar atendendo. Embora seja um projeto que esteja utilizando um material renovável, né, que no caso seria a madeira, ainda assim a gente está tendo um aumento muito grande na pegada de carbono. E aí, como que fica? Né? E aí, a gente pode pensar nesse aspecto da sustentabilidade. Agora, de projeto em si, né, não vou conseguir te responder porque realmente eu não vou lembrar aqui, tá? O que mais, gente? Tem alguém chamando aqui, deixa eu ver. Thaisa. Thaisa, eu vou aceitar aqui, deixa eu só tirar. Gente, talvez o áudio vai... Thaisa, você colocou sem querer ou você vai entrar? Gente, inclusive, ó, quem quiser entrar aqui ao vivo para me fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá? Deixa eu só ler aqui a próxima pergunta enquanto vocês vão pensando aí. A terceira pergunta é assim, ó. Não tenho portfólio ainda, mas fico pensando se realmente é necessário tê-lo. O que você acha? Thaís, me responde aqui se você clicou sem querer ou se você quer entrar, tá? Que aí eu te chamo aqui. Bom, gente, não tenham dúvida que o portfólio ele é extremamente necessário. Claro, e aí a gente vai pensar no portfólio como uma parte estratégica do seu produto, né? A gente pode pensar na arquitetura também desse outro aspecto mais comercial, né? E como produto até. Então imagina o seguinte, um cliente chega até você ou você vai apresentar o seu material, você quer uma vaga no estúdio. Você vai chegar e falar, oi, tudo bem? Meu nome é João Paulo e eu quero entrar no seu estúdio, eu tenho um trabalho legal, eu sou comunicativo e tal, me contrata. Né? Não é assim. A mesma coisa a gente pode olhar para um outro aspecto que é o cliente. Principalmente para quem está buscando essa abordagem que a gente está falando aqui do projeto potente. Porque veja, quando a gente está falando de projeto, para o leigo, né, ainda mais com todos os estereótipos que existem por aí, ele não sabe o que é um projeto raso, um projeto potente, mal sabe o que é arquitetura. Né? Tá no imaginário dele, no inconsciente, está enraizado de estereótipos. Então, como que você vai convencê-lo de que aquele projeto que você está descrevendo, aquilo que você está dizendo, é o melhor para ele? Através do seu portfólio. Né? E até que para que de alguma forma você consiga, não digo nem cobrar mais, mas o justo, né, pelo seu trabalho, que hoje já está difícil. Então, quando você não tem um projeto raso, ou seja, que não é genérico, que não é estereotipado, que não tem todos aqueles subterfúgios, o que vai acontecer? Você vai ter um projeto potente. Mas o que é um projeto potente? E aí entra o portfólio, porque aí esse portfólio vai ser estratégico para que você consiga sentar na mesa com esse cliente e mostrar o seu trabalho. Então, olha, a gente tem essa casa aqui. João, preciso, e sempre tem essa pergunta, João, preciso de um portfólio com projeto real? Não, muito pelo contrário. Faça um projeto potente e coloque ali dentro para ser a vitrine, né, do seu trabalho. Então, aí o cliente chega até você e você vai explicar, olha, isso aqui é um projeto, né, que a gente trabalha. E por que ele é um projeto potente? Porque ele tem isso, aquilo e aquilo outro, tá? E você pode até comparar com um projeto raso, enfim, mas isso tem que estar palpável, ele tem que entender isso. E eu acho que não tem ferramenta melhor do que o seu trabalho. E outra gente, como que vocês vão, de alguma forma, mostrar o trabalho de vocês, até a plasticidade daquilo que você está produzindo, se você não tem nada para mostrar, né? E isso precisa estar organizado. E aí, quando a gente vai falar de portfólio, a gente pode pensar nessa prancha, né, nessas pranchas, né, nesse material compactado, num PDF, no formato digital, até no próprio Instagram, em sites como sites normais, né, um site que você tem, ou até se você tem um projeto no ArcDaily, ou inclusive se você tem algum site específico, tá? Então isso tudo vai contar como portfólio, ok? Galera, mandem perguntas, tá? Lembrando que essa é uma live de perguntas, então precisa de perguntas. Temos perguntas aqui, mas eu queria dar prioridade para as perguntas de vocês, tá? Então, se vocês quiserem entrar ao vivo aqui comigo, fazer a pergunta, fique à vontade. Ou você pode mandar a pergunta aqui também, que a gente vai responder, tá? No caso, eu vou responder. Ó, próxima pergunta. João, eu vi que você entrou para o Guia IAB desse ano. Parabéns. Você poderia contar como que isso aconteceu? Tá. Gente, então... o Guia IAB também é como se fosse uma competição. Né? Não é um concurso em si, porque... É um concurso de alguma forma, mas assim, não é aquele concurso tradicional
onde você tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Não é assim. Ele vai funcionar basicamente assim. Como eu expliquei anteriormente, são 17 ODS. E aí que são os objetivos sustentáveis da ONU, né? Então, cada um vai ter uma meta específica desses 17. E para os 17, o IAB vai escolher três projetos para cada objetivo. Então, por exemplo, o meu, ele, se eu não me engano, ele entrou no ODS de energia renovável, tá? Que é aquele amarelinho do solzinho, tá? Então, 3 projetos entraram nessa categoria. Então eu me inscrevi, né, mandei o projeto, me inscrevi, tem todo um regulamento, né, como que se manda, como que se faz, tem as regras do jogo. Fiz isso. Só que eu fiz isso, gente, no ano passado. Juro, por tudo que é mais sagrado, eu nem lembrava mais disso. Porque realmente fazia muito tempo. Com vários concursos que acontecem assim. O do Félix Candela, por exemplo, eu lembro que eu participei e a resposta saiu no outro ano, assim. Então acaba que às vezes até você esquece. E ele eu tinha esquecido. Tá? E eu só recebi lá alguma coisa do IAB, escrito com uma lista imensa, né, de 50, acho que 50 pessoas, e meu nome estava lá, na Escola Guarani Bia, João Paulo, selecionado, não sei o quê. Só que eu não sabia do que se tratava, porque eu esqueci. Eu não sabia por que eu tinha me inscrito ali. Né? E eu tinha me inscrito para outras coisas que tá concorrendo, inclusive, não saiu. E eu fiquei, e aí, o que está acontecendo? Aí eu fui pesquisar, entrei no site do IAB, e aí caiu a ficha, descobri o que era. Tá? Então foi mais ou menos a história, foi assim, tá? Não teve uma... meio frustrante a história, né? Porque... Mas é isso, é a verdade, tá? Mas é isso, eu me inscrevi, fui selecionado, depois de muito tempo eu recebi o e-mail e tô lá agora. E tá andando as coisas, o processo, né? Agora eu acho que vai ter uma reunião daqui a um tempo. Enfim, vou atualizando vocês sobre essa história, tá? Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Ó, apareceu mais uma aqui. A Thaisa, como que você indica o uso de materiais naturais para o cliente? Geralmente tem mais alterações para materiais sintéticos, como equilibrar, somente pela análise do orçamento. Sempre que eu posso, Thaisa, eu vou indicar materiais naturais. Salvo algumas exceções, e aí é isso que você está colocando aqui, porque vai entrar uma condicionante muito importante, que é o cliente, o orçamento desse cliente. Então, claro, nem sempre isso vai acontecer. O que eu não acho que seja uma desvantagem, ou, que pena que eu não posso usar isso. Não, porque eu entendo, né, como a gente fala muito sobre processo de concepção e qualidade de projeto, e para que isso aconteça, o projeto precisa ser responsivo. Então eu entendo que para que ele seja realmente responsivo, ele precisa atender essa condicionante, que é o cliente, o orçamento. Então eu não fico frustrado quando eu não posso usar um material natural. Então, e aí eu também nem sei se você está se referindo ao material natural no sentido de estrutura ou de mobiliário, de decoração nesse aspecto. Tá? Mas eu estou pensando na parte mais de estrutura e de materiais mais naturais no sentido de madeira, alguma coisa nesse sentido. Se eu estiver equivocado, me corrija aqui. Mas eu acho que você está falando mais de decoração, né? Que você fala em materiais sintéticos e tudo. Mas eu vou tentar responder isso tudo, tá? Então sempre sim, sempre que eu posso, eu vou trabalhar nesse sentido, mas nem sempre é possível em relação ao orçamento, tá? Por exemplo, em questão de mobiliário, né? Se você trabalha com material que não é sintético, que é natural, já vai ser mais caro e tal. Então, mas eu acho que é possível sim equilibrar isso, tá? E aí a gente vai equilibrar isso com certeza nessa questão do orçamento que você está citando, nessa análise orçamentária, que eu acho que é uma das condicionantes protagonistas de um projeto, principalmente nesse âmbito, né? Então, se você tem um orçamento restrito, claro que a gente vai ali fazer algumas ponderações para que a gente não use materiais que sejam, né, mais caros. Você está falando, né? E isso, a madeira é sempre mais cara. Sim, sempre é. Mas é isso também, por exemplo, se você não pode utilizar uma madeira laminada colada, e aí a gente vai falar de um processo que é mais fabril também, né? E que é uma tecnologia mais avançada, isso tem várias questões também envolvidas. Mas você pode usar, por exemplo, uma taipa de pilão, se naquela região isso for possível, né? Indo para esse aspecto natural.
de materiais naturais, ou você pode utilizar até o tijolo, né, o tijolo ecológico, que é terra compactada. Mas enfim, né, dá para brincar de diversas formas nesse sentido. Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Então me diz aqui, qualquer coisa eu volto aqui. Temos uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. Oi, João. Oi, João. João aqui também. Você indica conteúdos como sites ou literatura que sejam importantes para estudantes? Ah, show. Vamos lá. Sim, claro. Eu sempre indico, gente, o site do ArcDaily, da Archello, Vitruvius, esses sites que eu acho que são importantes para referências, tá? Para repertório. Eu acho que eles são muito importantes. Então, esses sites eu acho que eles são fundamentais para que a gente consiga absorver repertório. Tem algumas revistas também que eu acho que são legais, e aí se você tiver condições de investir em revistas, eu acho que são legais, que é a Monolito e a revista Projeto. E por que elas são importantes? Porque, não só as revistas, mas os sites que eu estou citando aqui, porque eles vão passar por uma curadoria. Então, quando você entra, por exemplo, no site do Pinterest, ali tem projeto de tudo quanto é jeito, assim, né? De todos os arquitetos, inclusive projetos rasos. E aí, de alguma forma, você está, principalmente quando você não tem um repertório mais denso e não consegue distinguir, né? Como dizem, separar o joio do trigo, você pode ir absorvendo esse tipo de repertório que não é um repertório muito legal, né? Então, quando você tem essa curadoria mais confiável, eu acho que é super interessante. Então, esses sites e essas revistas eu acho que são legais. Para além disso, livros como o Manual do Arquiteto Descalço eu acho que é fundamental para todo arquiteto, porque ele é um livro muito simples, mas ele tem uma visão muito sistêmica da coisa e eu acho que abre a nossa cabeça nesse aspecto de entender que a arquitetura, para além dela atingir todas as escalas, né, porque talvez na faculdade isso não entre de uma forma tão precisa quanto deveria ter entrado. Essa pelo menos é a percepção que eu tenho. Então esse livro eu acho que ele ajuda muito nesse sentido, além de ser muito fácil a leitura, tem vários croquis também, eu acho que é muito intuitivo. A Thaisa disse, o que você acha das novas propostas de casas de tijolo de plástico? Tijolo de plástico? Porra, não sei nem se eu posso falar palavrão aqui, mas essa eu nem tô por fora, Thaisa. Eu não vi ainda. Na verdade, você sempre vê, né, um stories, um reels ou outro de tijolo de plástico, da indústria de moda também, que eles pegam restos de roupa e transforma aquilo em tijolos, né? Enfim, tem isso. Bom, eu não vou te dar uma resposta precisa sobre isso, porque eu não conheço a tecnologia, não conheço nenhum material especificamente, mas a gente pode pensar em alguns aspectos aqui que eu acho que são fundamentais. Primeiro será que essa é a solução, né, para essa problemática que é o plástico? Essa resposta para essa problemática deveria vir de um outro lugar, que é a conscientização. Então, porque não adianta a gente continuar esse mesmo consumo que a gente está tendo, né, de plástico e depois tentar dar uma resposta para isso e, né, faz tijolo com isso, né? E aí? Né? Então, eu acho que a resposta tem que vir de outro lugar. E o segundo ponto também que eu acho interessante a gente pensar, como técnico e aí realmente como arquiteto, é avaliar o aspecto técnico disso, né? Então, beleza, mas como que é a aplicabilidade disso, né? Será que isso não vai gerar outros problemas, né? Em relação à estrutura até, e não estou falando porque é plástico, é leve e vai passar um vento e vai levar. Não é nesse sentido, porque inclusive creio que deva ter uma amarração, deva ter uma solução para isso, não é possível, né? Mas eu digo no aspecto de, por exemplo, do conforto térmico dessa edificação. É plástico, então como que é isso? Será que essa pessoa que criou esse material, ela está pensando, né, de forma integrativa que isso vai gerar um impacto, né, porque ela talvez esteja dando uma resposta para uma problemática que é a sustentabilidade. Então eu tenho um resíduo e eu preciso dar um destino para ele, então vamos enfiar isso numa casa. Ok, beleza, está dando um destino. Mas o quão sofisticada é essa resposta, né, em outros âmbitos, que é principalmente a arquitetura. Então, tem um certo receio com isso, assim, não sei, não gosto muito da ideia não, para ser bem sincero. Eu acho que a gente tem materiais muito mais sustentáveis, ecológicos, que a gente consiga usar e que está ao nosso alcance e que a gente tecnicamente sabe que vai trazer um conforto para aqueles usuários e vai atender essas outras demandas, né, da sustentabilidade, enfim, em outras escalas também.
mas, né, sem colocar plástico ali, tá? E tem outra coisa também, eu até tenho um livro, depois eu posso divulgar, compartilhar o nome com vocês, que agora eu não vou me recordar, que ele fala muito sobre essa questão dos materiais, que eles vão emitir alguns gases que são tóxicos pra gente, que são esses materiais que você está colocando dentro dessa casa. Então, esse livro ele questiona muito isso, inclusive na parte de mobiliário, da própria arquitetura, né? Então, por exemplo, aqueles painéis de OBS, sabe, de madeira, que é aquela madeira compensada, que tem muita cola, aquilo vai soltando gases que são prejudiciais à nossa saúde. Então, e aí, João, mas que bobagem, é só um painel. Tá, mas junta tudo isso. Então você tem ali um sofá de couro sintético que o sol está batendo. E aí isso vai gerando gases. E aí você tem esse painel de OBS. Aí você tem uma parede que tem, sei lá, tem revestimento. E aí esse revestimento tem outros aditivos químicos, na argamassa. Enfim, você junta tudo isso, tem ali tem um problema. Agora imagina uma casa que é feita de plástico que está batendo sol. Né? Então realmente eu acho que isso pode ser um problema nesse aspecto, né? Então por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter uma visão sistêmica e olhar para o todo da coisa mesmo, tá, gente? O que mais? Temos perguntas? Podemos encerrar a live, se vocês não tiverem, eu vou encerrar a live, tá? Vou dar um spoiler aqui para vocês, um spoiler, vocês merecem, vocês estão aqui comigo nessa live. Isso vai sair inclusive hoje, tá? Esse anunciado. A gente vai ter a próxima live da quinta-feira, vai ser a live da série Repertório, com a Casa Ghibli, tá, gente? Com o arquiteto da Casa Ghibli é o Thales. E o Thales, eu conheci o Thales, ele já é praticamente um amigo, e ele é de Brasília, aqui de Brasília. E a Casa Ghibli, para vocês terem noção, é um projeto incrível, eu conheci pessoalmente. Ela está entre as 50 melhores casas do mundo, tá, gente? Então, preparem-se, que é um projeto muito legal, muito incrível. E vou trazer aqui para vocês, tá? Então, aguardem. O que mais, gente? Temos mais perguntas? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui que eu esqueci. Se não, mandem aí aquela história do leilão, dole 1, dole 3. Eu tinha anotado aqui. Tinha uma que eu tinha anotado, agora eu não tô... Deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí. Mas bora lá, gente, bora participar, manda uma pergunta aí. Se quem não tiver vergonha, entra aí comigo também pra fazer uma pergunta. Essa live é pra isso. Deixa eu ver aqui... Ah, achei. Ó, vou colocar essa última pergunta aqui que eu achei. Se vocês não tiverem mais dúvidas... E podem mandar quantas quiserem. Ah, já mandei, mas quero... Manda. Pode mandar, tá? João, eu tô começando a faculdade agora. Tudo que você me diz tá fazendo muito sentido. Não só com o projeto em si, mas com os professores e tudo isso que você aborda. Qual conselho que você me daria para mim e para quem está começando a faculdade? Bom, a gente de alguma forma falou um pouquinho sobre isso, mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Conselhos que eu gostaria de ter ouvido no começo da faculdade que eu não tive. Primeiro, começar por um ponto que eu achei fundamental, que eu não tive esse problema, porque eu entrei muito cru na faculdade, assim, sem nenhum estereótipo, porque eu nem sabia o que era arquitetura, pra ser bem sincero. Nunca foi meu sonho, tá, gente, ser arquiteto. Na verdade, eu queria ser artista plástico, só que eu fui pra arquitetura porque eu achava que artes plásticas não daria dinheiro e tal. Eu falei, vou pra arquitetura porque vai ficar ali no meio do caminho. Não que a arquitetura dê dinheiro, né, mas... Artes plásticas eu acho que é um buraco um pouquinho mais embaixo, é mais complexo ainda que a arquitetura, porque realmente ou você dá muito certo e ganha muito dinheiro, ou você vai para restauração de obras, essas coisas, e aí eu não queria fazer isso. E aí, assim, um conselho que eu posso dar nesse sentido é, entre na faculdade sem estereótipos e principalmente sem pensar que a arquitetura é decoração, porque não é, inclusive a gente não tem matéria, se você quer fazer... se você gosta muito de interiores, de fazer decoração, essas coisas, tem um curso específico que é designer de interiores, né? E aí você não precisa fazer ali só arquitetura porque você quer trabalhar só com interiores. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental, que é o que eu vi várias pessoas saindo do curso porque tinha esse estereótipo implantado, né? De achar que a arquitetura era decoração, designer de interiores, mas sentia essa frustração, porque praticamente não tem isso, né? Na minha faculdade não teve nenhuma matéria, né, de design. Eu acho que talvez um curto, alguma coisinha ali, um curto semestre, mas sinceramente eu nem me lembro. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se você entrar com esse estereótipo enraizado ali, é provável que o curso seja muito frustrante para você. Mas vamos supor que você não, né, partindo do ponto, na verdade, que você não tem esse estereótipo, um conselho que eu dou é: desenvolva a parte do processo de concepção do seu projeto.
Primeira coisa, aceite errar também, tá, gente? Que eu acho que é fundamental isso também. A gente está vivendo um momento da sociedade onde a gente precisa sempre estar batendo metas, a gente precisa ser bom em tudo que faz, a gente, né, até postei um vídeo meio polêmico esses dias, de uma colega, inclusive, fiz um remix lá, que ela estava falando sobre essa questão da pressão, tudo isso que a gente passa, e não é só na arquitetura, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento, a sociedade, a nossa geração, ela tem esses conflitos, né, com ansiedade e com tudo isso que está sendo cobrado, esse excesso de informações que a gente tem. Então, até falando sobre isso, um conselho que eu dou é realmente a gente tentar focar no que realmente é necessário, né? Eu lembro que a gente levantou essa questão, essa bola, de quanta coisa que a gente tem para aprender na arquitetura. Então, todos os dias sai um programa novo, então você fica naquela ansiedade porque você tem que aprender o Inkscape, o Lumion, o Revit, o ArchiCAD, e meu Deus, se eu não tenho o ArchiCAD, eu estou para trás, nossa, eu estou no AutoCAD ainda, né? Esses dias postei um projeto no AutoCAD, embora eu saiba trabalhar com ArchiCAD, e eu recebi muitas mensagens: João, como assim você está trabalhando no AutoCAD? E é isso, assim, é uma cobrança mesmo, de você sempre estar atualizado com os programas, mas não sinta essa cobrança. Assim, eu acho que é fundamental a gente estar conectado com a tecnologia, ela é fundamental, né, inclusive para a representação dos seus projetos. Não dá para fechar os olhos e fingir que isso não está acontecendo. Então, realmente, a gente precisa estudar, mas tenta focar no necessário, tá? E focar realmente no que interessa, que é o projeto. Eu até brinquei, né, lá nesse post que eu falei: dá para você contratar alguém para fazer o render realista para você, mas não dá para você contratar alguém para fazer um projeto potente para você, né? Eu acho que é muito essa mensagem que eu queria passar aqui. Porque as pessoas estão muito preocupadas com fazer curso de renderização, com aprender isso, com aprender aquilo, e não está tendo espaço para o processo de concepção, né, de dominar realmente um bom projeto. E aí a gente tem um problema muito grave, né? E para além da saúde mental, que eu acho que a pessoa fica esgotada, porque tem muita coisa para aprender, ela vai sentir essa frustração por não estar conseguindo fazer um bom projeto, mas, cara, mas meu render está lindo, mas o projeto é uma bosta. E aí, né? Então isso é muito preocupante, eu acho, tá? Então esse é o conselho, tá? Tenta focar no que realmente interessa, que é o projeto, né? Foca nisso, claro, né? Dê oportunidade para as outras coisas também, mas sempre tendo foco no que der, deu. Mas se você focar no projeto, eu acho que vai dar certo, tá? Que mais? A Thaisa está falando: João, onde estudo sobre zonas bioclimáticas? No nosso curso, a gente aborda essa temática, que é fundamental, né, para o nosso entendimento do que é arquitetura, do que é projeto potente. Eu acho que uma das questões, né, uma das condicionantes fundamentais é a zona bioclimática, que a gente vai tratar ela no curso como sendo uma condicionante intangível. Uma condicionante intangível é aquela condicionante que você não vê, né? O nome é intuitivo, né? Mas que você não vê, que você não consegue tocar, não consegue ter relação tátil com ela, né? Como a topografia, por exemplo, que você consegue ver um declive, uma aclive, até tocá-lo, né? Mas a zona bioclimática não. Então, você está numa zona específica, mas você não vê. Só que o ponto é, você não vê, mas ela influencia o seu projeto, né? Tipo um ghost ali. E ela vai estar influenciando. A escolha que você vai ter ali é se ela vai influenciar de modo positivo ou de modo negativo. E aí vai depender da sua resposta para aquela problemática ou para aquela potencialidade. Ela também pode vir para ajudar o seu processo de concepção. Então a gente vai tratar ela ali como sendo uma condicionante. Bom, então essa é uma dica que eu te dou. Agora, saindo do curso, você pode estudar a zona bioclimática. Então, aí você me pega porque realmente assim, é uma coisa que eu fui muito na prática também. Você tem a NBR 15220, né, se eu não me engano, que vai falar especificamente sobre essa zona. E o que eu fui fazer ali foi justamente estudar ali, né, a zona, porque não se tem muito conteúdo, não se fala muito nisso. E quando você tem algum conteúdo específico sobre zona bioclimática, sobre essas questões, você tem dois lugares para ir. Você vai geralmente muito para bioconstrução, para uma construção que não é, que é muito vernácula, mas no sentido quase que
não é caricato a resposta, mas nesse outro lado do estereótipo, né? Então, de um lado, são excessos, na minha opinião. Então, eu acho que o projeto potente ele está no meio, né? Então, quando você está falando de estratégias passivas, de zonas bioclimáticas, quando você se aprofunda nesse tema, geralmente você vai para esse lugar da bioconstrução. E que, ao meu ver, não é tão interessante, principalmente em questão mercadológica, né? Se você é arquiteto e urbanista, claro, você pode nichar e você pode trabalhar, não tem nenhum problema, acho incrível, inclusive, mas nem todo mundo quer trabalhar com bioconstrução, que é o meu caso, tá? Mas eu bebo dessa fonte porque eu acho que é interessante, que a gente de alguma forma pode buscar muitas coisas que são interessantes ali. Mas é isso, assim, não tem uma fonte específica para te dar, para te passar. Realmente é um conteúdo mais pulverizado que você vai reunindo e aglutinando essas informações para que você consiga construir ali, né, a sua interpretação em relação a essa zona bioclimática. Mas eu acho que fundamental também, Thaisa, é você estudar não só a zona bioclimática, porque tá muito claro ali na norma, né, 15220, ela descreve muito bem ali, segundo a carta de Givone, né, então você vai ter as áreas mapeadas ali, e cada uma delas, né, você vai ter inclusive as estratégias. Tem também programas, né, tem sites como o Projeto EE, tem um programinha que agora não vou me recordar o nome também, mas enfim, isso é fácil. E eles vão categorizar e te dar inclusive as estratégias passivas que você deve utilizar. Então não tem muito assim segredo sobre isso, né? Eu acho que a questão maior ali é você ter técnica aplicada à concepção, porque ele vai te dar um resultado, né? Então, vamos supor, você está em Brasília, você está numa zona que tem essas características específicas. Então, é um lugar que é quente, que é seco, que tem um índice pluviométrico alto em determinadas regiões, estações, enfim, tem as características daquele lugar, né? Está implantada num certo sítio e tem essa vegetação específica do cerrado, enfim. Então essas condicionantes vão fazer com que você dê uma resposta. E aí esse que eu acho que é o ponto mais importante de você se atentar, de que como que você vai buscar essas respostas. Então busque isso, né? Busque ter conhecimento técnico para que você consiga dar respostas. E aí a gente vai para as estratégias passivas para responder essa zona bioclimática. Então, qual a melhor estrutura, qual que é o melhor sistema construtivo, qual que é a melhor técnica, né, que você vai utilizar ali para que isso aconteça. Quais são as aberturas, quais é o tipo de ventilação, né? As pessoas pensam que projeto tem que ter ventilação cruzada, e não é isso, tá? Por exemplo, Brasília não se recomenda ventilação cruzada. Por quê? Porque a gente tem falta de umidade. Aqui tem alerta na TV, né, em determinadas estações que fala, gente, coloca uma toalha no quarto, coloca um umidificador e tal. Então imagina, se a gente tem o ar passando a todo momento, esse ar vai ser renovado e vai tirar. O ar lá fora é seco, então a gente não quer que essa umidade produzida dentro de casa, através dessas estratégias, né, e a gente pode pensar até na arquitetura, por exemplo. Então, vou fazer uma casa que tem um espelho d'água dentro. Tem outras estratégias passivas para isso, mas eu vou colocar uma, né, mais conhecida. Então eu coloco uma fonte de água dentro da casa, não sei, vamos imaginar alguma coisa nesse sentido, para que eu consiga trazer a umidade. E aí eu coloco ventilação cruzada, e essa ventilação toda hora está tirando essa umidade. Por quê? Porque o ar externo é mais seco do que o ar interno, que eu estou produzindo ali dentro. Entende? Então não se recomenda. Então, ter técnica aplicada à concepção é o mais fundamental do que, né, você focar na zona, porque a zona basicamente ela já vai te trazer a resposta. Tá? Thaís, ótimo, entendi. Beleza, Thaisa, que bom. Então é isso. Bom, gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Essa é uma live onde eu respondo as perguntas, tá? Então se você tiver uma pergunta sobre projeto, sobre portfólio, tá fazendo seu TCC, o projeto, ou tá com uma dúvida específica do seu projeto, manda aí. Ou entra ao vivo aqui comigo também, que eu posso te ajudar. Galera, sabe outra coisa que eu quero fazer? Vai ser um outro formato que eu quero fazer, que é sobre peças gráficas. Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu acho que é um conteúdo bem legal também para a gente trabalhar sobre representação gráfica, peças gráficas. Eu acho que isso é importante, porque é o que eu sempre falo, né? Um projeto potente precisa de uma representação gráfica à altura, né? E eu acho que tudo comunica também. Acho não, tenho certeza que tudo comunica. Então, é um conjunto da obra, né? Então, eu acho que isso é super importante. Então é isso, né, gente? Sem perguntas, finalizamos todas. Deixa eu ver se eu deixei escapar alguma aqui.
pra gente finalizar. Eu acho que é isso. Eu tava com a sensação que eu deixei passar uma, mas parece que não. Tá bom, gente? Então é isso e até a próxima live.